Certo, vamos mergulhar nisso. Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai explorar um dos temas mais profundos e reverentes das Escrituras Sagradas. Vamos decodificar os mistérios e as imagens proféticas de Apocalipse, focando, sabe, na grandiosa batalha cósmica entre o bem e o mal. Isso aqui não é só um estudo de símbolos antigos, tá? É uma imersão na própria essência do conflito espiritual que permeia toda a nossa história humana. A ideia é transformar essas visões complexas em algo muito claro e significativo, mantendo a mente aberta para as verdades eternas. Para nossa agenda de hoje, a gente dividiu tudo em 5 partes rapidinhas. Primeiro, o grande conflito cósmico. 2, decifrando símbolos proféticos. 3, a igreja no deserto. 4, o remanescente fiel. E, por fim, as aplicações espirituais. Parte 1, o grande conflito cósmico. O primeiro passo aqui é entender que o campo de batalha dessa guerra não começou no nosso mundo. Para entender a Terra, a gente precisa olhar para os reinos celestiais, que é onde toda essa história começou. O texto nos apresenta algumas figuras bem imponentes. A primeira delas é Miguel, e o nome por si só já carrega um significado poderosíssimo. Quem é como Deus? A fonte nos explica detalhadamente que essa figura representa o próprio Cristo atuando na sua posição de arcanjo, ou seja, o comandante do exército do Senhor. É fascinante observar o papel ativo e decisivo dele, literalmente se levantando para defender o seu povo e expulsar de vez as forças rebeldes lá das cortes celestiais. Agora, o que é realmente interessante aqui é a figura oposta, o dragão. O texto profético identifica esse dragão inequivocadamente como Satanás. Mas olha só que curioso, ele raramente age às claras na nossa história. Ele usa poderes seculares e terrestres. A gente vai ver como impérios, a exemplo da Roma pagã descrita nos textos, foram usados como verdadeiras ferramentas para atacar a fé verdadeira ao longo dos séculos. E é fundamental notar esse contraste. O profeta Ezequiel fala da origem perfeita desse ser, originalmente chamado de Lúcifer, criado sem qualquer falha. Por outro lado, Apocalipse já nos mostra o dragão corrompido. Os textos detalham que essa transformação trágica foi, na verdade, um processo de autocorrupção, uma mistura misteriosa de vaidade, orgulho e ambição que nasceu no coração dele e que acabou dando origem ao pecado cósmico que se espalhou pelo universo. Parte 2. Decifrando símbolos proféticos. Bom, com a guerra declarada e o conflito transferido aqui para o nosso mundo, a gente precisa decifrar esses símbolos proféticos para entender como o teatro terrestre dessa guerra invisível funciona. Isso ilustra brilhantemente como a gente não precisa se assustar com essas imagens de feras e astros caindo do céu. A própria Escritura nos dá a chave para decifrar o código. O Filho, que há de reger as nações, é claramente Cristo. A mulher resplandecente representa a igreja verdadeira. As estrelas são os anjos rebeldes. E o mar, de onde surgem os poderes, simboliza as grandes multidões da humanidade. Colocando desse jeito, o que parecia um quebra-cabeça impossível vira uma narrativa super nítida, não é? E vejam só como a história e a profecia se alinham de forma impressionante. A profecia dizia que o dragão ia tentar devorar o filho assim que ele nascesse. E a fonte material nos lembra daquele fato histórico irrefutável. O rei Herodes mandou matar todas as crianças em Belém numa tentativa hostil de destruir o menino Jesus. Mas quem é que dava poder a Herodes? Exatamente, o Império Romano. Aqui a gente vê a Roma pagã atuando literalmente como os dentes e as garras terrestres do próprio dragão. Parte 3. A igreja no deserto. Depois da ascensão de Cristo, o alvo do dragão muda de direção. Ele vira toda a sua ira contra a mulher, que é a igreja, forçando-a a fugir para o deserto para conseguir sobreviver a uma era de perseguição intensa. A profecia estabelece um tempo bem específico em que a igreja ficaria escondida e sustentada em segredo. 1260 dias. Usando o princípio profético de que um dia equivale a um ano histórico, a gente consegue ancorar essa profecia em datas concretas. Os estudiosos apontam para o período que vai do ano 538, com a vigência do Édito de Justiniano, até 1798, quando ocorre a intervenção napoleônica em Roma. Foram longos 1260 anos de hegemonia durante a Idade Média, onde os fiéis seguidores das Escrituras tiveram que adorar a Deus de forma totalmente oculta. Mas o texto também revela um respiro, dizendo que a terra ajudou a mulher, engolindo aquele rio de perseguição lançado pelo dragão. Diferente do mar, que representa as multidões, a terra simboliza regiões despovoadas. Historicamente, isso bate certinho com o avanço da Reforma Protestante e a fuga de fiéis lá para os territórios do Novo Mundo.
Foram lugares onde o espírito de liberdade religiosa pôde florescer e garantir a sobrevivência da fé genuína. Parte 4. O remanescente fiel. O fim desses 1260 anos marca o começo de uma nova era, o chamado Tempo do Fim. É justamente após 1798 que a profecia de Apocalipse introduz a postura final dos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, o ponto crucial é como identificar esse grupo final, que o texto chama de remanescente. A profecia não deixa isso ao acaso, ela nos dá marcas muito precisas. Primeiro, o grupo surge após o ano de 1798. Segundo, eles são conhecidos por guardarem os mandamentos de Deus. E terceiro, eles mantêm o testemunho de Jesus. É contra esse grupo que o dragão vai concentrar toda a sua fúria nos últimos dias. E sobre essa questão de guardar os mandamentos, o material de estudo traz uma citação no mínimo curiosa e um tanto bem-humorada da Ann Landers. Ela diz: se Deus não considerasse importante nossa obediência a Ele, teria nos dado apenas 10 sugestões. Isso ilustra perfeitamente um ponto central. A lei divina é um reflexo do caráter imutável do Criador. Para esse grupo remanescente, guardar todos os mandamentos, o que inclui o descanso bíblico, passa longe de ser um legalismo. É uma resposta natural de puro amor, lealdade e fé naquele que já concedeu a salvação. E a outra marca essencial é o tal do testemunho de Jesus. Mas o que isso significa? O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 19, define isso como o espírito de profecia. Os textos sagrados indicam que esse grupo fiel dos últimos dias seria guiado por uma manifestação muito especial de revelação divina, possuindo o verdadeiro dom profético no meio deles para ajudar a escapar dos enganos finais do inimigo. Parte 5. Aplicações espirituais do Apocalipse. Vamos avançar e ver como isso se constrói na nossa vida. A gente passou por origens no céu, datas, marcas proféticas, mas como tudo isso se aplica na prática hoje? Qual é o real propósito da gente decifrar Apocalipse 13? Que pergunta interessante! Apocalipse 13 é um capítulo profundo que oferece várias aplicações espirituais significativas. Aqui estão algumas delas. 1. Conflito cósmico. O capítulo descreve a batalha final entre as forças de Deus e as forças de Satanás. Isso nos lembra que estamos todos envolvidos em um conflito cósmico e devemos escolher nossa lealdade. Quem é o verdadeiro objeto de adoração? Em Apocalipse 13, verso 8 e 14, verso 7. 2. Intervenção divina. O capítulo destaca que Deus intervirá nos assuntos humanos para acabar com as estruturas sociais, políticas e religiosas corrompidas deste mundo. Isso nos dá esperança de que a justiça divina prevalecerá. Vemos isso em Daniel 12, verso 1 e Apocalipse 6, versos 12 a 17. 3. Papel do mediador. Jesus Cristo, como nosso mediador, desempenha um papel crucial na libertação dos santos e na restauração da harmonia cósmica. Ele ministra em nosso favor durante o julgamento final e condena todas as forças do mal à extinção eterna. Isso está em Daniel 8 e Apocalipse 5. 4. Destino histórico. A história está se movendo em direção a um objetivo específico pré-estabelecido por Deus. Isso nos encoraja a confiar no plano divino, sabendo que Ele tem um propósito para tudo que acontece, como vimos em Daniel 2 e Apocalipse 21. A mensagem central se resume de forma majestosa. Essas aplicações espirituais nos ajudam a entender melhor nosso papel no grande conflito e a importância de permanecermos fiéis a Deus. É um chamado maravilhoso para a esperança. A nossa história está firmemente segura nas mãos do Criador. E para encerrar esse nosso estudo hoje, deixo uma questão que deve ecoar em cada mente. Quem é o verdadeiro objeto de adoração no grande conflito? Compartilhe esta reflexão. Fica esse convite especial para que todos que estão acompanhando a nossa análise passem essa mensagem para frente, para amigos e familiares. A luz da verdade precisa brilhar e o tempo é super precioso. Até o nosso próximo encontro explorando essas verdades maravilhosas.